Olá, gente! Agora vamos aprender geografia. É isso aí, geografia. Vamos lá? Vamos começando aqui. Mundialização e globalização. Da década de 1990 em diante, com o fim da Guerra Fria, 1945 a 1989, uma nova ordem mundial promoveu transformações na organização do espaço geográfico, as quais repercutiram nas formas de produzir, pensar e fazer política no mundo, com o desmembramento de uma das antigas superpotências, a União Soviética. Os protagonistas mundiais passaram a ser Estados Unidos, países da União Europeia e Japão, que despontaram como os novos centros de poder mundial. A partir de então, o termo globalização passou a ser usado para se referir ao crescimento da independência entre países, governos, empresas e povos do mundo, sugerindo uma ideia de unificação mundial. Para alguns pesquisadores, a globalização corresponde à etapa atual do processo de mundialização da economia iniciado no período das grandes navegações, no século XV, e ampliado progressivamente pelos crescentes fluxos internacionais de informações, mercadorias, pessoas, serviços e capitais. O crescimento desses fluxos ocorreu principalmente pela evolução tecnológica dos meios de comunicação e transporte, que passam a sensação de que o mundo está cada vez menor. Esse aspecto caracteriza a chamada aldeia global, termo sugerido pelo pesquisador canadense Marshall McLuhan, 1911 a 1980. O uso do termo vem do fato de um mundo ganhar um sentido de lugar pequeno conhecido por todos, onde as relações entre as pessoas são as mais próximas. Embora muitas vezes usados como sinônimos, globalização e mundialização são conceitos distintos, porém relacionados. O conceito de mundialização é empregado para se referir ao contexto da expansão e do desenvolvimento dos mercados e fluxos de capitais no mundo, as bolsas de valores e instituições onde ocorrem as transações de compra e venda de ações e títulos de empresa do mundo todo são um símbolo desse processo. Já a globalização refere-se à integração do espaço geográfico mundial, pois, além dos aspectos econômicos, envolve certa padronização de costumes, com a ação predominante dos meios de comunicação. Os efeitos da globalização podem ser recebidos em aspectos diversos das sociedades, desde a homogeneização de hábitos alimentares até a velocidade da propagação de doenças contagiosas experienciada com a recente pandemia Covid-19. Por ser um fenômeno atual, podemos dizer que a globalização ainda é um processo em construção. A noção de Ocidente e Oriente. O Oriente está relacionado à direção onde o Sol nasce leste e o Ocidente à direção oposta, oeste. A noção de Ocidente tem suas origens com as civilizações grega e romana na Europa, em oposição aos povos do Oriente, como os persas. Porém, essa nação passou a ser oficialmente utilizada com a divisão do Império Romano em duas etapas. Tá bom? No ano de 395 d.C., a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XVIII, primeiro na Inglaterra, depois expandiu-se para outros países como França, Bélgica, Países Baixos, Holanda, Rússia, Alemanha e Estados Unidos. Alguns aspectos caracterizam essa etapa da industrialização. Desenvolvimentos de novas tecnologias e descobertas científicas que influenciaram diretamente as técnicas, as formas de produzir e os meios de transporte, como navios e trens a vapor. Domínio de indústrias têxteis que utilizavam carvão mineral como principal fonte de energia. Salários baixos e jornada de trabalho de 14 a 16 horas diárias. Os trabalhadores não tinham qualificação e muitas crianças eram empregadas nas fábricas. A indústria atraiu milhares de trabalhadores rurais que migravam para as cidades em busca de trabalho. No geral, as fábricas eram ambientes insalubres, sujos, mal ventilados e mal iluminados, com poucos banheiros, onde não havia preocupação com a saúde e a segurança dos operários. Segunda Revolução Industrial, da segunda metade do século XIX, em diante, a descoberta da eletricidade e a invenção do motor a combustão, do automóvel, do telefone e do telégrafo provocam
transformações ainda maiores. Essas novas tecnologias deram origem à chamada Segunda Revolução Industrial. Entre as características dessa etapa destacam-se as principais matérias-primas eram petróleo, minério de ferro e aço. O petróleo substituiu o carvão mineral como principal fonte de energia e as indústrias petroquímica, siderúrgica e automobilística superaram em importância as indústrias têxteis. Jornada de trabalho de 8 a 12 horas. Criação da linha de montagem que tornou ainda mais necessária a especialização do trabalhador. Neste sistema, cada operário realizava uma tarefa específica e repetitiva, sem noção da totalidade do processo. Esse modelo de produção foi introduzido e amplamente usado por Henry Ford, 1863 a 1947, fundador da história automobilística Ford, sendo por isso conhecido como Fordismo. Ampla integração entre capital industrial e capital bancário. As instituições bancárias assumiram o controle de muitas empresas e algumas criaram bancos para financiar seus próprios negócios. Essa é a fase do capitalismo financeiro, surgimento de multinacionais em busca de mão de obra mais tratada em mercado consumidor. Essas empresas passaram a se instalar em diversos países, especialmente na América Latina e na Ásia, contribuindo para expandir a estruturação multinacionais. As empresas multinacionais ou transacionais estão entre os principais agentes do processo de globalização. A expansão dessas empresas pelo mundo ocorreu principalmente da segunda metade do século XX em diante, favorecida pela revolução técnico-científica e pela evolução dos meios de comunicação e de transporte. Analise o mapa, acordos e associações entre empresas. O capitalismo financeiro promoveu a concentração de capital em razão do estabelecimento de acordos e associações entre empresas, gerando grandes corporações industriais e financeiras, muitas das quais construíram trusts, holdings e cartels. O trust agrupa empresas que são incorporadas por outra maior. Essas grandes corporações procuram obter o controle total da produção desde as fontes de matéria-prima até a distribuição da mercadoria. Geralmente, o trust é uma empresa que atua em diversos setores da economia, podendo constituir monopólios quando uma empresa atua sozinha em determinado setor, ou oligópolis, quando poucas empresas controlam certo setor, quando ocorre o agrupamento de empresas de um mesmo setor ou não. Pode haver a presença de uma holding, isto é, de uma empresa constituída somente para administrar o aglomerado e exercer maior poder de influência sobre o mercado, defendendo os interesses do grupo e gerenciando o fornecimento de matéria-prima, a produção e a comercialização. Terceira Revolução Industrial. Nas últimas décadas do século XX, a maior integração entre ciências, tecnologia e indústria possibilitou a introdução de novas técnicas de produção, configurando uma nova fase de capitalismo, conhecido como Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica, caracterizada por crescente importância da tecnologia avançada no processo industrial com o uso de circuitos eletrônicos, computadores, softwares, internet, processos automatizados, robôs, etc. Jornada de trabalho entre 6 e 10 horas diárias, com exigência de profissionais mais qualificados e visão abrangente da empresa e do processo de produção. Fluxos e redes. A evolução dos meios de comunicação e de transporte proporcionou um aumento significativo dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Os fluxos ocorrem por meio de redes de transporte formadas por rodovias, ferrovias, hidrovias e aerovias, por onde circulam pessoas e mercadorias, e de comunicação constituídas por linhas de telefonia, acesso à internet, antenas parabólicas, fios, cabos e satélites, por onde fluem dados e informações, inclusive a movimentação do capital nas bolsas de valores. Apesar do crescimento mundial dos fluxos e redes, muitos lugares no Brasil e no mundo apresentam infraestrutura precária com carência ou más condições de meios de transporte. Também existe muita desigualdade no acesso aos meios e às redes de comunicação. Então, tchauzinho, gente. Muito obrigada por assistir minha aulinha.